estamos de volta com Saúde Holística, falando sobre homeopatia. Doutora Valéria, no bloco anterior a senhora falou dessa experiência com a dor de cabeça, com a insônia, principalmente com grávidas e crianças. Qual foi o resultado desse trabalho? Exatamente, isso tem exatamente em torno de uns 18 anos. Né? Comecei, eu dizia bem, eu sou neurologista, trato muito cefaleias, todo o meu período, inclusive vários trabalhos que eu apresentei na própria França. Ganhei um prêmio em cefaleia, fui orientada por uma pessoa que era grande especialista da época. Enfim, eu tinha consciência, né, de que eu estava diante de uma patologia que não é uma dorzinha de cabeça. Eu estava tratando, inclusive, dentro das cefaleias, as migrâneas, que são verdadeiros modelos de doenças graves do sistema nervoso central, né? A gente acha, enxaqueca, mas existem doenças graves do sistema nervoso central que manifestam até com quadros dolorosos e outros. Enfim, e foi nesse momento em que eu comecei a perceber que essas primeiras pessoas, eu dizia, não, isso é um recurso terapêutico que eu vim procurar. Então, fui fazer especialização, depois me interessei pela docência, depois eu fiz a prova de especialista, que é pela Sociedade Brasileira Médica. Nós somos especialistas pela Sociedade Médica Brasileira. A homeopatia é uma especialidade médica desde 1980. Então, eu fui fazendo todo esse percurso justamente para poder ampliar esse meu campo de ação, que saiu daquelas grávidas e aquelas crianças que eu tinha dó de dar remédios fortíssimos, que eu não daria para as minhas filhas, então não daria para essas pessoas. E aí eu fui ampliando, e aí as pessoas começavam a dizer, isso é típico do homeopata, em qualquer comunidade que ele chega. Doutor, eu quero aquela coisa que você deu para aquela paciente que ficou curada. Eu não quero mais tomar essa bomba aqui. Eu quero tomar essa coisa que você deu, porque ela nunca mais teve dor de cabeça. E não existe efeito colateral? E não tem efeito colateral. E é barata. Agora vem a minha pergunta. Eu que vou fazer uma pergunta para a doutora. Por que nós, na nossa prática homeopática, eu como neurologista e homeopata, como eu digo, o doutor Sorraco também na prática dele, nós atendemos pacientes de alto nível social, nós atendemos pacientes da Zona Sul, temos nossos consultórios, atendemos essas pessoas que nos buscam em casa de dor de cabeça, de pneumonia, de infecções, de gripes muito fortes e de outras doenças graves que eu acompanho, pacientes com Parkinson, pacientes com epilepsia, tudo isso. Eu não dou só homeopatia, eu dou também homeopatia. Essa é a diferença. Reduzo o quanto for possível. O bom senso está acima de tudo. Mas eu pergunto por que essa medicina dá certo para as altas classes sociais, por que ela é uma medicina tida como medicina nas altas classes sociais e por que na saúde pública nós não encontramos. Hoje mesmo tentei citar um ou outro, pouquíssimos médicos atendendo e não há uma política de saúde. Existe na rede pública, doutor Sorraco, essas medicinas que são conhecidas, além da homeopatia, que é uma medicina reconhecida no país, essas outras que são chamadas medicinas alternativas, complementares? Sim, existem programas, sim. Esses programas, eu considero, pelo espectro de ação, ainda uma prática assim, limitada no sentido de chegar à grande população. Acho que essa indagação da doutora Valéria é muito importante, porque aqui, sendo um procedimento simples, barato e eficaz, porque esse procedimento não vai para a ponta do sistema atender o paciente carente em grande escala e fique reservado mais a consultórios particulares da zona, o que funciona muito bem. É uma grande questão, é a mesma questão da acupuntura, é a mesma questão da fitoterapia, o Brasil, o maior celeiro de plantas medicinais. Por que essas práticas, chamadas outrora alternativas, e até hoje chamadas de complementares, mas que são sistemas próprios, não podem ser aplicadas em grande escala para atender, sobretudo, o segmento da população carente? Eu continuo com a pergunta. Não é? A senhora já teve alguma experiência na rede pública com a homeopatia? Pois é, eu depois de
mais de, vamos dizer, de 15 anos trabalhando no meu consultório e de uma maneira até às vezes me sentindo bastante isolada, que vendo resultados bem interessantes, e esses resultados se manifestam pela própria propaganda boca a boca, que é essa a grande que valida o médico hoje, né? Enfim, eu fui fazer um concurso público para ser homeopata na rede pública. Eu queria ter essa experiência. Municipal ou estadual? Estadual. Estadual. E foi uma das maiores experiências da minha vida. Eu diria que depois dos meus 4 anos da Salpêtrière, meus 2 anos no Centra Rio, foi um momento de grande experiência, de vida pessoal. Por quê? O local que eles tinham aberto para uma vaga, e que depois se transformou em 2, porque inclusive vem aí uma pequena crítica, não fizeram concurso de título, então eu com meus 40 e tantos anos de idade já, naquela época, eu, vamos dizer, não fiz concurso de título, e era finalmente um concurso público, mas é como se o homeopata não tivesse título, entendeu? Então eu entrei em segundo lugar, a moça jovem, recém-formada, até tinha 2 anos de formada, ela entrou na minha frente, tirou 2 décimos em português, mais do que eu, com certeza. Mas, enfim, entramos, consegui entrar 2 anos depois, fui chamada. E foi um trabalho magnífico, maravilhoso, porque eu tive a oportunidade, talvez porque eram dependentes químicos e muita gente considera os resultados ainda baixíssimos, havia a proposta multidisciplinar. E pela primeira vez eu trabalhei num grupo multidisciplinar com assistente social, psiquiatras, clínicos gerais, então nós éramos mais ou menos 20 e poucas pessoas, né, enfermeiras especializadas, e eu era homeopata dessa equipe. E só com dependentes químicos? E só dependentes químicos, né, e dentro de um centro de dependência química. E aquilo eu considerava ali um modelo de patologia, porque a dependência química nada mais é do que a caricatura de uma série de doenças que nós convivemos. A própria cefaleia, eu digo, hoje, que ela é um vício de dor, de uma resposta química que você produz e assim você entra no quarto, fecha a janela e acabou-se. Entende? É um comportamento vicioso, só que de uma manifestação, vamos dizer, de outra natureza. Muito bem, então ali eu estava num ambiente que eu podia fazer muitas ali. Foi interessante porque eu entrei nessa equipe com um viés de neurologista, lendo eletros, e aí fui ganhando meu espaço. E trabalhando em grupo, em equipes. E tinha a própria equipe multidisciplinar. Buscava-se uma transdisciplinaridade que não chegou a acontecer, mas havia sim, por exemplo, os melhores sintomas homeopáticos eu abria e via no prontuário escrito pela assistente social. A assistente social me dava o sintoma, às vezes mais do que um clínico, entende? Então, foi uma época de uma riqueza, assim, e o que eu pude perceber, assim, ao final de quase 2 anos, que os meus grupos, eu tinha vários grupos, eles levantavam ao final de um tempo e diziam, doutora, eu estou com dor de estômago, não queria mais tomar Sonrisal, tem remédio para o estômago? Estou com otite. A pessoa começa a se acostumar, otite, né? Porque eles também não estavam tratando dependência química, eu estava tratando aquelas pessoas. A cultura homeopática tinha entrado. E aí aconteceu o segundo passo, comecei a tratar os familiares. Abri consultório lá dentro para os familiares. E então a cultura invadiu mais ainda aquele ambiente. E finalmente eu tratei a equipe médica. E esse serviço não foi dado continuidade? Não, infelizmente eu dei até como citação de que era para mim um modelo de um grande funcionamento. A última coisa que eu falei foi brincando, mas é verdade, eu tratei a equipe. A equipe começou a usar a homeopatia, a equipe, os psiquiatras, os clínicos, as enfermagens. Então, a cultura tinha entrado ali dentro daquele espaço. Finalmente tinha entrado. Em outros locais existe esse trabalho também? Aí o que aconteceu? Parece que houve uma grande modificação depois que eu saí. Nós fizemos até um grupo, uma espécie de trabalho chamado PROTEM, Programa de Terapias Energéticas, onde era eu, o acupunturista, que tinha comigo lá, trabalhando na época, e nós fazíamos meditação juntos. Então, tudo integrado. Era tudo integrado. Pois bem, e agora eu não sabia como andava, eu disse, olha, uma boa dica é o Centra Rio, que tem homeopata. Então, né, que é ali na Rua Mariana, 151, e aí disseram, não acabou. Embora eu não tenha estudado homeopatia, mas eu sou paciente de homeopatia, então posso atestar a eficácia do método. Bom, a gente precisa fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com Saúde Holística.